Bem, amigos, mudando um pouquinho de assunto, vamos tratar agora dos poderes do empregador. A própria CLT nos diz, lá no artigo 2º, que o empregador é aquele quem dirige a prestação de serviços. E daí, amigos, surge a noção do poder diretivo, surge a noção do poder empregatício. Vejam, o empregado, ele se subordina juridicamente ao seu empregador, ele labora sob a dependência do empregador. Então, fruto do contrato de trabalho que é celebrado entre empregado e empregador, o empregador terá alguns poderes sobre o empregado. E é este o tema que nós vamos tratar nesse bloco. Tá legal? Venham aqui comigo na tela, pessoal. Quando a gente fala em poder no contrato de trabalho, há uma série de classificações doutrinárias, né? Mas é importante nós lembrarmos aqui que o poder do empregador ele vai se subdividir em algumas espécies de poder. Legal? Em algumas espécies de poder. Então, nós podemos citar aqui ao menos 4 espécies de poder. Legal? Nós temos, por exemplo, aqui o poder. Legal. Vamos lá. Parte da doutrina, amigos, nos diz que o poder empregatício, o poder do empregador, ele se subdivide em poder diretivo, tá legal? Em poder regulamentar, em poder fiscalizatório, que também faltou espaço, e poder disciplinar. Legal? Então, parte da doutrina nos diz que o poder do empregador se subdivide nestes 4 poderes. Nós veremos mais à frente outras classificações doutrinárias, mas a partir desta aqui, acredito que vocês já conseguirão gabaritar as questões de prova que aparecerem a respeito deste tema. Olhem só, então nós temos lá a figura do poder do empregador, o poder no contrato de trabalho, se subdividindo em poder diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar. Amigos, é em virtude do poder diretivo que o empregador vai organizar uma série de aspectos da prestação de serviço. É por meio do poder diretivo que o empregador vai estabelecer, por exemplo, um horário de trabalho, né, uma jornada a ser cumprida pelo empregado. É por meio do poder diretivo que ele vai estabelecer, por exemplo, o local em que o empregado vai trabalhar. Ele vai chegar para o Carlos e falar assim: olha, Carlos, o estratégia de concurso funciona aqui nessa sala, né, funciona aqui nesse prédio, e você vai ficar lotado no setor de audiovisual. Eles vão contratar, por exemplo, a Thaís, e vão falar assim: olha, Thaís, você vai ser aqui a nossa jornalista, você vai ficar aqui no setor de comunicação social. Tá legal? Então, tudo isso decorre do poder diretivo do empregador. É por meio do poder diretivo que o empregador vai endereçar ordens e estabelecer quais tarefas devem ser realizadas pelo empregado, vai determinar a utilização de uniformes. Tá legal? Por meio do poder diretivo, que eu vou determinar qual que é o processo de trabalho, quais materiais devem ser utilizados, enfim. Tudo isso vai decorrer aqui desta dimensão diretiva do poder empregatício.
Tá legal? Na sequência, nós temos lá o poder regulamentar e basicamente é o poder de que se vale o empregador para fixar regras. Fixar regras, de um modo geral, relacionadas à execução do trabalho, à prestação de serviços. Por exemplo, é por meio do poder regulamentar que o empregador vai estabelecer o chamado regulamento empresarial. Legal? Tudo isso decorre lá do poder regulamentar. É por meio do poder regulamentar que o empregador vai expedir ordens de serviço relacionadas, por exemplo, segurança e saúde do trabalho. Legal? Tudo isso decorre do poder regulamentar por meio do qual ele fixa regras. Amigos, nós temos lá também o poder fiscalizatório, porque de nada adianta estabelecer regras se o empregador não puder checar, fiscalizar, controlar como como esses empregados estão de fato seguindo ou não aquelas suas regras. Tá legal? Então nós temos o poder diretivo, regulamentar, fixa regras e agora é hora de checar, é hora de fiscalizar. Tá legal? Então é por meio do fiscalizatório, que eu também chamado de poder de controle. Poder de controle é que o empregador vai verificar o cumprimento das ordens emanadas no uso do poder diretivo, das regras emanadas no uso do poder regulamentar, dos horários. Olhem só, é por meio do poder fiscalizatório que eu vou colocar, por exemplo, controles de jornada. Vou colocar aqui um ponto biométrico, porque eu quero saber que hora que o empregado chega. E ele chega para o trabalho, que horas que ele vai almoçar, tá legal? É por meio do poder fiscalizatório que o empregador muitas vezes vai instalar câmeras em determinados locais do ambiente de trabalho. Legal? Nós vamos discutir aqui alguns aspectos controversos do poder fiscalizatório mais à frente, mas vejam, é por meio dele que o empregador, em tese, ele realizaria revistas. Chega ali o empregado, chega a empregada, deixa eu te revistar, deixa eu ver se você está furtando algo aqui, algum objeto aqui da minha empresa, tá legal? Então tudo isso decorre dessa dimensão fiscalizatória, dessa dimensão de controle do poder empregatício. Tá legal? E por fim, o poder disciplinar. É com base no poder disciplinar que serão aplicadas sanções. Sanções ao empregado em decorrência do descumprimento de regras, de diretrizes emanadas lá nas ordens de serviço, tá legal? Então, ele dirige, ele fixa regras, ele fiscaliza e, eventualmente, ele vai lá e aplica sanção. Baldi, quais as sanções podem ser aplicadas ali no âmbito de um contrato de trabalho? Amigos, basicamente são 3. A advertência, né? Advertência escrita, a suspensão, tá legal? A suspensão e, por fim, a demissão com justa causa. Que é a pena máxima, a pena capital aqui no direito do trabalho. Tá legal? Então, estes são os poderes do empregador, né? E o que é importante nós lembrarmos que parte da doutrina acaba entendendo, vamos pegar aqui o preto, que o poder regulamentar e o poder fiscalizatório são, na verdade, subespécies, são dimensões do poder diretivo. Legal? Mas grave aí, poderes do empregador, diretivo, dirigir o negócio, estabelecer horários, local, tarefa, uniformes. Poder regulamentar, fixar regras. Poder fiscalizatório, checar, controlar ali o cumprimento dessas regras ali, fiscalizando de fato o empregado. E o poder disciplinar, por meio do qual eu aplico sanções. Legal? Amigos, uma outra vertente da nossa doutrina como, por exemplo, o próprio Amaury Mascaro Nascimento entende que os poderes do empregador, na verdade, possuem apenas 3 dimensões. Tá legal? Eles abandonam aquelas 4 dimensões que nós estávamos comentando, né? Diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar, e acabam concentrando aqui no poder de organização o que nós acabamos de comentar como sendo o diretivo e mais o regulamentar.
Legal? Então, aqui, no âmbito desse poder de organização, o empregador definiria lá a estrutura jurídica do negócio, instituiria regulamentos, determinaria ali uma série de aspectos relacionados ao trabalho, né? Horário a ser cumprido, uniformes, enfim, normas internas da empresa, tudo isso decorreria do poder de organização. Na sequência, o poder de controle, né? Fiscalização mesmo do cumprimento de todas essas normas por parte dos empregados e o poder disciplinar por meio do qual eu aplico sanções. Legal? Olhem só como esse tema foi cobrado aqui nesta questão. Diz lá o examinador que o poder de direção do empregador pode se manifestar de algumas formas. Primeiro, criação de um quadro de carreira, exigência de marcação de ponto, ou seja, registro do horário pelos empregados e aplicação de advertência, suspensão ao empregado desidioso. Então, aplicação aqui de sanções. Esses exemplos aplicam-se respectivamente nas seguintes modalidades. Pessoal, e se nós observarmos aqui estas 5 alternativas, nós vamos ver que, neste caso, o examinador adotou esta subdivisão que nós acabamos de comentar. Organização, controle ou fiscalização e poder disciplinar. Tá legal? Vejam só, de trás para frente aqui, não há mínima dúvida de que a aplicação de sanção decorre do poder disciplinar. Né? Só com base nisso, pessoal, eu já consigo ficar aqui, ó, entre a letra A e a letra B. Legal? Já consigo ficar ali entre a letra A e a letra B. Resta agora saber se 1 e 2 representam ali poder de controle ou de organização. Aí vejam, criação de um quadro de carreira. Fica claro, né? Está dentro do poder diretivo, né? Está dentro ali do poder de organização. Então eu já sei que o meu gabarito é a letra B. E quando eu determino ali, quando eu estou falando de fiscalização da jornada cumprida pelos empregados, por meio da exigência de marcação de ponto, eu estou falando de uma determinação que decorre do poder fiscalizatório ou de controle. Legal? Então a letra B é o meu gabarito, poder de organização, quadro de carreira, poder de controle, né? Exigência da marcação de ponto e o disciplinar, aplicação de sanções de advertência e suspensão. Legal? Ainda falando sobre poderes no contrato de trabalho, amigos, nós vamos comentar aqui alguns aspectos adicionais com vocês. Um deles diz respeito à exigência do uso de uniformes. E em relação ao uso de uniformes, a reforma trabalhista trouxe uma importante regra para o texto da CLT e acabou atribuindo responsabilidades e dizendo o que pode e o que não pode. Tá legal? Olhem só, amigos. Se nós formos lá no 456A da CLT, inserido por meio da reforma trabalhista, nós veremos o seguinte: cabe ao empregador, ou seja, insere-se dentro do poder diretivo do empregador, a definição do padrão de vestimenta, no ambiente laboral. Sendo lícita, amigos, a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Vejam só, pessoal, vejam que aqui o legislador está deixando muito claro que insere-se dentro do poder do empregador, do poder diretivo do empregador, a determinação para o uso de uniformes. Legal? E disse ainda que é lícita. O legislador está autorizando o empregador a inserir logomarcas no uniforme do empregado. Tá legal? Então é atitude lícita, ou seja, você vai lá no supermercado, chega ali no mercado, existe aquele pessoal que está repondo lá as gôndolas, né? Aquele pessoal que trabalha lá, alguns usam aqueles patins, né, para se locomoverem rapidamente lá no supermercado, e muitas vezes você olha lá no uniforme daqueles empregados, aí nós temos lá logomarcas de empresas que vendem produtos lá dentro do mercado. Então, muitas vezes tem lá um funcionário com a logomarca lá Coca-Cola, Sucos Del Valle, né? Tem lá a logomarca, enfim, da Lacta. Então, tudo isso é
lícito, tá legal? O empregador pode sim determinar que os empregados utilizem aquele uniforme com logomarcas de empresas parceiras do negócio, tá legal? E isso, amigos, considera o legislador que isso não viola a intimidade do empregado, isso não viola a dignidade daquele empregador. Ah, Daldi, mas eu sou empregado e eu não como chocolate, né? Inclusive, eu estou fazendo ali uma dieta, enfim, eu me recuso a utilizar ali um uniforme com uma marca de um chocolate. Pessoal, você está ali trabalhando naquela empresa, você está se sujeitando a uma série de ordens, uma série de diretrizes do seu empregador e esta é uma delas. Tá legal? Então a ideia aqui da reforma trabalhista é justamente impedir que os empregados que utilizem estes uniformes, posteriormente, eles venham ali a reclamar danos morais, né? Eles venham ali dizer que a sua imagem foi utilizada para fazer propaganda daquela empresa, tá legal? Então a ideia aqui é tornar claro que esta é uma atitude, uma conduta lícita por parte do empregador. Então é o empregador quem define o uniforme, inclusive é possível a inserção de logomarcas do uniforme a ser utilizado. Bacana? Ainda falando sobre o 456A, importante nós conhecermos ali o seu parágrafo único. Se por um lado a definição do padrão de vestimenta é uma competência, uma atribuição do empregador, amigos, lavar o uniforme, olhem só, a higienização do uniforme, esta, amigos, é responsabilidade do trabalhador como regra geral. Tá legal? Então o empregador vai lá, ele define o padrão de vestimenta, ele fornece esse uniforme sem custo para o seu empregado. Agora, amigos, lavar aquele uniforme todos os dias para que ele esteja em condições de uso, regra geral, esta é a atribuição do trabalhador. A exceção é quando o processo de higienização daquele uniforme requeira ali algum produto especial. Legal? Então, nesse sentido, nós temos a exceção aqui do parágrafo único. Salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Então, por exemplo, imagine só que você é um enfermeiro e trabalha lá em determinado hospital. Legal? E você tem que utilizar ali determinado uniforme. Agora, vejam só, o processo de lavar aquele uniforme, o processo de higienização daquele uniforme, você não pode levar para sua casa, jogar lá na sua máquina de lavar, né, tacar um sabão em pó e fica por isso mesmo. Não, por estarmos ali dentro de um ambiente hospitalar, requer-se um procedimento especial de higienização. Tá legal? Então, neste caso, quem assumirá o ônus, a responsabilidade pela higienização do uniforme, não é mais o trabalhador, é sim o empregador. Legal? Olhem só como isso foi cobrado aqui nesta questão. Diz lá que Leôncio é vendedor de uma loja de autopeças, sendo obrigado pelo seu empregador a usar o uniforme com a logomarca da loja, que consiste em uma camisa que muda de cor a cada mês, azul, verde, vermelha, rosa ou laranja. O empregador recebe a vestimenta, o empregado, né, recebe a vestimenta sem qualquer ônus. No mês em que o uniforme possui da cor da qual desgosta, Leôncio, que é o empregado, recusa-se a usá-lo, utilizando sua própria vestimenta no local de trabalho. Tendo em vista a doutrina, a legislação vigente, bem como as alterações introduzidas pela Lei 13.467, para quem não lembra, essa é a lei da reforma trabalhista, tá legal? E aí nós vamos examinar aqui estas 5 alternativas. Letra A. O uso uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa com registro no Ministério do Trabalho, razão pela qual, se não estiverem satisfeitas tais exigências, pode Leôncio se recusar a utilizá-lo. Nada disso, pessoal. Não vou exigir aqui que ele conste do regulamento da empresa, muito menos que ele esteja registrado. Imagine só se o empregador tivesse que registrar o uniforme no Ministério do Trabalho, né? B. Leôncio pode se recusar a usar o uniforme, se assim preferir, uma vez que a definição da vestimenta no meio ambiente laboral deve ser tomada em conjunto entre empregado e empregador. Errado, né? A definição do padrão de vestimenta é poder do empregador. O caput do 456A. C. Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador, desde que este, ou seja,
desde que o empregador, este se refere aqui ao empregador, seja o responsável pela sua higienização, ou seja, arque com os custos da lavagem. Nós vimos que isso está errado, né? O empregador define o padrão e o empregado lava como regra geral. D. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta legal, sendo lícita a inclusão de logomarcas da própria empresa, razão pela qual Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo. A letra D é o nosso gabarito. Tá legal? Olhem só, pessoal. Então, o empregador é quem define o padrão, né, e o empregado se obriga a utilizar aquele uniforme. É claro que o empregador não pode utilizar-se desse poder, abusar desse poder e começar a definir ali padrões de vestimenta que, de algum modo, violem a dignidade do trabalhador. Imagine só a empresa que define como padrão de vestimenta todo mundo ali vestido de galinha pintadinha na sexta-feira. Então tem ali um uniforme de segunda a quinta e outro uniforme para sexta-feira. Imagina só, a depender do padrão de vestimenta que é utilizado, pode-se argumentar que aquele padrão viola a dignidade do trabalhador e aí sim ele se recusaria a utilizar. Tá legal? Mas, não sendo estes casos de abuso do poder patronal, do poder diretivo, tá legal? Aí o empregado, ele deve acatar a utilização do uniforme sob pena de ser considerado um ato de indisciplina. Tá legal? Agora, amigos, visto aqui esse primeiro detalhamento quanto aos uniformes, é importante nós tratarmos também de alguns tópicos mais controversos, principalmente no que diz respeito ao poder fiscalizatório, poder de controle. Então nós vamos trazer aqui na tela, amigos, 3 situações que são exploradas em prova, então nós temos que ficar atentos em relação a estas situações. Olhem só, a primeira delas é a chamada revista íntima de empregadas. Legal? A revista íntima, ela é expressamente vedada em lei. Legal? Já constava do texto da CLT, lá do 373A, no sentido de que é vedado proceder o empregador a revistas íntimas de suas empregadas. Legal? E a revista íntima é muito utilizada há algum tempo. É por meio dela que o empregador buscava verificar se o empregado, a empregada, estava ali furtando algum produto, algum equipamento do empregador. E nós não podemos confundir a revista íntima, que é uma prática vedada, totalmente vedada, combatida pela nossa legislação, com a chamada revista pessoal. Legal? A revista íntima, como o próprio nome está dizendo, o empregador vai fiscalizar as partes íntimas das empregadas. São situações absolutamente vexatórias que, de fato, violam a dignidade daquelas trabalhadoras. Ele chega lá e coloca alguém para apalpar ali as partes íntimas daquelas trabalhadoras. Então isso é totalmente descabido, totalmente combatido pelo direito do trabalho. Agora, amigos, a revista pessoal, esta tende a ser admitida desde que realizada de modo prudente, com razoabilidade, e respeitando a dignidade do trabalhador. Então vejam só, a revista pessoal é aquela, muitas vezes a trabalhadora ou o trabalhador, eles estão saindo ali do trabalho e tem ali aquele aparelho de raio-x. E ele é convidado a colocar ali a bolsa dele, a colocar ali a pasta de trabalho dele no aparelho de raio-x. Tá legal? E alguém vai ficar ali, monitorando, como se fosse aquele raio-x do aeroporto. Então ele vai ter ali sua bolsa, os seus pertences vistoriados, os seus pertences revistados. Então, desde que seja feita com moderação, com prudência, respeitando ali a privacidade, a intimidade do empregado, a revista pessoal das bolsas tende a ser admitida, ao passo que a revista íntima, ela é vedada, inclusive, pela nossa legislação. Tá legal? A revista pessoal tende a ser aceita nos termos da jurisprudência do TST. Outra situação controversa quanto ao uso do poder fiscalizatório diz respeito à verificação do e-mail pessoal dos trabalhadores. Aqui nós não estamos falando mais de legislação, de CLT, mas de entendimentos do TST. Legal? E entende o TST
que também não é legítima. Não é legítima essa fiscalização do e-mail pessoal do empregado. Legal? Imagine só, o Carlos trabalha aqui no Estratégia Concursos, né? E o Carlos, ele tem lá, mesmo antes de vir para o Estratégia, ele já tinha lá o e-mail dele, o @gmail. Carlos alguma coisa lá, @gmail.com. É por meio deste Gmail, dessa conta de e-mail, que ele troca mensagens com a sua esposa, né, com os filhos, enfim, com seus amigos. Então vejam, neste caso, tem entendido o TST que o empregador não poderia ir futricar, ir ali, né, fiscalizar, vistoriar o e-mail pessoal do empregado. Legal? Sob pena de violação da intimidade, da privacidade, da vida privada do Carlos e, portanto, esta seria uma conduta que viola a dignidade do trabalhador, a dignidade da pessoa humana. Tá legal? Então, esta conduta patronal de avaliar, né, de fiscalizar ali o e-mail, de devassar o sigilo do e-mail pessoal dos empregados é algo combatido. E aqui também nós temos que diferenciar a fiscalização do e-mail profissional com, de algum modo, a atitude do patrão, a atitude do empregador, que checa, que fiscaliza a utilização do e-mail corporativo. Olha só, o Carlos tem o Gmail dele, e-mail pessoal dele. Agora, o Carlos também tem Carlos alguma coisa, @Estratégia Concursos. Esse já não é mais o e-mail pessoal do Carlos, é o e-mail corporativo, tá legal? E quanto ao e-mail corporativo, tem entendido o TST que é legítima a fiscalização, né, a verificação que o empregador faz sobre a utilização do empregado do seu e-mail corporativo. Tá legal? Então aqui, de novo, desde que respeitados ali a prudência, a dignidade do trabalhador, aqui sim poderia o empregador tomar algumas atitudes no sentido de fiscalizar, de conhecer ali, inclusive, o teor das mensagens que o Carlos tem trocado utilizando do seu e-mail corporativo. Legal? Importante diferença, esse raciocínio não se aplica ao e-mail pessoal, legal? Apenas ao e-mail corporativo, porque em relação ao e-mail pessoal tem se considerado ilegítima a atitude patronal de fiscalizar, de devassar o sigilo ali do e-mail pessoal. Legal? E por fim, pode parecer piada, mas alguns empregadores submetem os seus empregados ao chamado polígrafo. Polígrafo é aquele equipamento lá, né, o teste da verdade. E vejam, também em relação a ele, tem entendido o TST, de novo o TST, que é esta submissão, colocar ali o empregado, né, submetê-lo ao teste do polígrafo, é algo que também viola a sua intimidade, a vida privada, tá legal? Viola a dignidade do trabalhador, então não se admite, né, aqui entendimento do TST, não se admite a submissão do empregado ao teste da verdade, ao polígrafo. Tá legal? Então, alguns aspectos controversos, é importante nós nos atentarmos em prova a respeito desses detalhes. E nesse sentido, eu trago aqui para vocês uma questão de prova que cobrou uma dessas regras que nós acabamos de comentar, que é justamente a utilização do polígrafo no ambiente de trabalho. Tá legal? E vejam, neste caso, se formos avaliar aqui todas estas alternativas, nós veremos que o gabarito é a letra E. A submissão do empregado ao teste do polígrafo viola a sua intimidade, viola a sua vida privada, a vida privada dos empregados, causando danos à sua honra, à sua imagem, uma vez que a utilização do polígrafo extrapola o exercício do poder diretivo por não ser reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro como forma de controle de empregados, né? Aqui ele acabou transcrevendo um trecho de um julgado lá do TST. Tá legal? Então vejam, neste caso, realizar revista íntima, fiscalizar o e-mail pessoal, submeter o empregado ao polígrafo, seriam situações em que há um abuso do poder diretivo, um abuso do poder fiscalizatório. Tá legal? Para nós encerrarmos, mapa mental para a gente encerrar esse bloco aqui, os poderes do empregador, segundo aquela primeira classificação que nós vimos, são subdivididos em poder diretivo, por meio do qual se organiza toda a prestação de trabalho, poder regulamentar, por meio do qual fixam-se regras,
fiscalizatório, eu vou verificar o cumprimento das regras e tarefas, e do disciplinar, por meio do qual eu aplico sanções aos trabalhadores. Tá legal? Lembrando que eu poderia muito bem aglutinar aqui o diretivo e regulamentar em poder de organização. Muitas vezes chamado poder de organização ou poder diretivo. Então, segundo parte da doutrina, essa também seria uma classificação adequada. E por fim, quanto à utilização de uniformes 456A, a definição do padrão de vestimenta é atribuição do empregador, é quem possui poder diretivo, podendo ele, inclusive, incluir logomarcas da própria empresa e de empresas parceiras e ato lícito. Já a higienização da vestimenta, a regra geral, é dever do empregado, exceto quando o processo de higienização requer cuidados especiais. Tá legal? E com isso, nós encerramos aqui este bloco sobre poderes do empregador.